E então chegamos na última parte, a parte final, a terceira, que abrange os versículos 16 até o 22. Versículo 16. Vira-te para mim e apieda-te de mim, pois sozinho e necessitado estou eu. As tribulações do meu coração alivia, as minhas angústias tira-me. Então você tem aqui pedidos agora mais contundentes. Vira-te, alivia, tira-me, apieda-te. O apiedar-se, ter piedade. O aliviar, aliviar o coração. Tirar das angústias. Tudo isso está resumido no virar-se, na atitude de Deus virar-se em direção ao salmista. Então esse acaba sendo, esse tema dos versículos 16 e 17. Todas as ações é no sentido de pedido para que Deus vire-se em direção ao salmista. Versículos 18 e 19. Vê minha miséria e meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Vê meus inimigos, pois são muitos, com ódio violento me odeiam. Então, aquilo que eu falei lá no início, aqui você tem uma grande quebra na sequência alfabética. No versículo 18, aonde você esperaria o equivalente à letra Kof no hebraico, ele prefere repetir a letra seguinte, que usa a palavra V, que é a letra Resh, Re, V. E aí fica uma insistência, V, V. Então, se na primeira subparte, vira-te, depois de virar-se, pede ao Senhor, vê. Essa é a tônica dos versículos 18 e 19. Versículo 20. Guarda minha alma e resgata-me, que não seja eu envergonhado, pois refugio-me em ti, que a integridade e a retidão me preserve, pois espero em ti. Eu até esqueci de colocar o itálico, o inclinado, também em refugiar-se e preservar, que é a mesma ideia. Guardar, também representado por resgatar, refugiar, preservar. E isso continua no último versículo. Redime, novamente, que é uma ideia bem similar a resgatar. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas tribulações. Então aqui, nessa última subparte, você pode dizer que o assunto dominante é representado pela primeira palavra, o primeiro verbo do primeiro versículo, no versículo 20, guardar. Então nós temos, olha essa sequência, vira-te, vê e guarda. Esta é a sequência, que também tem uma divisão tríplice, portanto, e novamente as partes extremas se correspondendo e o primordial da mensagem no meio. A, vira-te para mim, versículos 16 e 17. B, vê, versículos 18 e 19. A linha, guarda minha alma, versículos 20 ao 22. Então as partes extremas se correspondem. Virar-se para mim também significa guardar minha alma. Várias passagens da Bíblia e que se refere ao ato de Deus virar-se em direção à pessoa, significa também um pedido, um pedido para guardar esta pessoa. Guardar minha alma é guardar a pessoa. E no meio você encontra V. Aí lembrando que lá em Gênesis, no capítulo 16, aquela passagem em que Agar foge com Ismael para o deserto, ela é socorrida por Deus e justamente Deus fala, eu vi o teu sofrimento. Então, o primordial do ponto de vista bíblico é o ato de Deus ver. Por isso que ali
Agar, ela denomina Deus de El Roi, o Deus que me vê. Para que Deus se vire para mim e guarde a minha alma, ele precisa ver. E aí você tem outras passagens que diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, que o Senhor tudo vê, mas esse ato de Deus ver, né, é a certeza, né, é o pedido para que Deus possa começar a socorrer. Então, novamente, uma disposição tríplice. E aí nós chegamos, então, na organização do conjunto do Salmo, que também é uma organização tríplice, e que também você tem as partes extremas se correspondendo. A primeira parte, A, é a primeira súplica dos versículos 1 ao 7. A parte central, que é a segunda parte, confiança. Tudo aquilo que nós vimos na segunda parte expressa uma confiança. Afirmações. Bom e reto é o Senhor, Ele encaminha por causa do seu nome, sua alma em bens repousará. Ou seja, você não tem pedidos, você tem declarações de confiança. Eu confio que Deus é isso que Ele faz. E aí a segunda súplica, dos versículos 16 ao 22. Então nós temos duas súplicas que emolduram uma declaração de confiança. É essa declaração de confiança que é a primordial no Salmo. E por sua vez, naquela parte central, se você pegar a parte central da segunda parte, você tem o trecho mais importante do Salmo, e que vai ajudar a explicar uma coisa interessante que nós percebemos. Voltando lá, está aí no resumo, na segunda página. Por isso que eu marquei com um cinza mais forte, vocês vão perceber. Por causa de teu nome, Senhor, perdoarás minha falta, pois é muita. Qual é o homem que teme ao Senhor? Que este nos instrua no caminho a escolher. Toda essa confiança, ela acontece por causa do nome do Senhor. E é lógico que vamos lembrar que numa leitura neotestamentária, você tem justamente lá a carta de Paulo aos Filipenses, que a Jesus foi dado o nome que está acima de todo o nome. Toda essa confiança é devido ao nome do Senhor. E agora, numa leitura cristã, no nome de Jesus, que é o nome que está posto acima de todos os nomes. Como eu disse, você tem duas súplicas, a primeira e a segunda, e elas têm, então, essa correspondência. Agora você percebe que, na primeira parte, você tem alguns pedidos, que eu não seja envergonhado, faz-me conhecer, lembra-te de mim, e o nome do Senhor, ele aparece. Na segunda parte, que vai girar justamente nesse tema, né, do nome do Senhor, especialmente, continua aparecendo o nome do Senhor, por causa de teu nome, Senhor. Agora, observem na terceira parte, descontando Deus, que é uma espécie de nome genérico, descontando aí Deus, que vai aparecer só no último versículo, que aliás está fora da contagem alfabética. Não aparece o nome do Senhor. O nome Senhor desaparece. Mas depois de ter transmitido toda uma confiança no nome do Senhor, mas lembre do que eu disse, o ponto primordial está no meio. Então, qual é a sequência? Você tem pedidos mais desesperados. E aonde é que você encontra, digamos assim, pedidos mais desesperados? Quando aparentemente parece que Deus está ausente. Essa é uma explicação, por exemplo, do livro de Esther, o único que, de maneira absoluta, não aparece o nome de Deus em nenhuma de suas formas. Mas a atuação de Deus se faz sentir ali no livro. Qual é a mensagem? Existem momentos que
aparenta que Deus ele não ouve, não vê, mas Deus ele está atento, Deus ele age, embora nós não possamos perceber de maneira clara. Então, embora o nome de Deus não apareça, o nome do Senhor não apareça, mais exatamente, mas as suas atuações ou o pedido para que ele atue está patente. Vira-te para mim. A quem que o salmista está pedindo? É o Senhor. Apieda-te de mim. Ou seja, aqui há pedidos desesperados. Você vê que tem uma urgência ainda maior do que na primeira parte. É como se a sequência normal, entre aspas, ou esperada por nós é: primeira súplica, eu estou enfrentando problemas, estou enfrentando uma série de problemas e eu estou pedindo ao Senhor. Na segunda súplica, a coisa está piorando. Parece que o Senhor está ausente, parece que eu estou pedindo e Deus não está ouvindo, atendendo. Então, na parte central, lembra, é por causa do nome do Senhor. É como se também o salmista, no versículos 16 ao 21, mais exatamente, é como na sua angústia ele esquecesse de mencionar claramente o nome do Senhor. E aí na parte central, é por causa do nome do Senhor que nossas faltas são perdoadas e que nós vamos alcançar todas as bênçãos. E para salientar ainda mais isso, lembra que eu falei no início que o versículo 18, ele tem a falta da sequência do alfabeto hebraico? E nenhum comentarista consegue entender, alguns comentaristas até preferem desistir de tentar explicar. Houve aqui uma quebra no padrão. Por quê? Não há uma tentativa, na maioria dos estudiosos. Existe até uma conjectura. Ao invés do verbo ra'á, que quer dizer ver, que corresponde à letra resh, poderia ter aqui a palavra kashav, que usa kof, que seria esperado. Kashav quer dizer atentar, preste atenção, que teria o mesmo significado de ver. O problema é que isso é uma suposição. Só que o texto hebraico, ou melhor dizendo, as cópias do texto hebraico que chegaram até nós, todas elas mantêm desta forma, as traduções antigas, mas aí percebe-se uma coisa bem interessante. Por isso que no versículo 21 eu marquei nesse vermelho bem forte 2 vezes, que a integridade e a retidão me preservem. Integridade no hebraico toma, ou tama, que é com a letra com a letra tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Aí depois, pois espero em ti. Esperar, kavit, que começa justamente com a letra kof, que falta no versículo 18. Ou seja, talvez, não podemos afirmar, sempre é uma conjectura. Talvez, para fechar o salmo, o ato de ver também inclui numa espera, que também fala de confiança, para lembrar do tema principal que está no meio do salmo. Lógico que isso é uma tentativa de explicar, mas se nós pegarmos os comentários, todos eles, digamos assim, desistem de tentar explicar essa ausência, né? O mais importante é analisar esta mensagem fantástica do Salmo 25. Um salmo que talvez muitos não tenham prestado atenção, já que outros salmos acabam ganhando mais nossas atenções. Você percebe como tem uma mensagem fantástica. E vai ser interessante, nas 3 partes, pegar o centro de cada uma também faz uma correspondência. Pegando desde o primeiro, você tem que eu conheça teus caminhos, por causa do nome do Senhor, vê. Forma uma sequência as partes centrais, sendo que aquilo que eu disse, a principal, que vai reger todo o Salmo, está nos versículos 11
e 12.